Fala galera, professor Carlos Eduardo na área para mais uma aula de língua portuguesa. Estamos aqui em reta final, revisando tópicos principais que podem cair no seu concurso, né? São tópicos bem importantes. E assim, pessoal, olha, a banca de vocês é uma banca em número de questões pequena, né? Uma banca pequena. Então, muitas vezes, aquelas questões começam a ficar repetitivas, começam a mesmo a se esgotar, né? Então, o que foi que eu fiz hoje? Trouxe algumas questões, uma ou duas questões da banca de vocês, e outras questões, né, que são semelhantes, mas de outras bancas. Português é português. O que eu quero é que você pegue tópicos principais que podem cair na sua prova, beleza? Bom dia aí ao meu amigo Rafael. Um abraço a todos aí que vão assistir gravado, nesse horário em que eu estou aqui, 9 horas da manhã. É complicado para a galera assistir, né? Porque geral trabalhando. Mas fica gravado aí, a gente vai, né? é, deixando disponível para vocês assistirem no momento oportuno, beleza? Vamos lá. Vou colocar a primeira questão. Dá um tempinho para você tentar responder. Logo após eu faço a correção. Vamos lá? Primeira questão, professor. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo Aqua. Beleza? Vamos lá. Primeira questão, diz assim, ó. Em qual alternativa a preposição de estabelece uma relação de causa? Ó, pessoal, isso é muito comum de ser cobrado. Quero que vocês tentem fazer. Vamos lá. Vamos lá. Professor, o que é que acontece? O que é isso? A preposição pode ter valor? Pode, gente, olha. E isso é algo provável de cair na sua prova. Valor semântico das preposições. Professor, quais são os valores semânticos mais cobrados? Gente, olha, causa e finalidade são dois valores semânticos que vocês têm que levar, e também o de proporção. As preposições, gente, elas podem apresentar sentido. Quando eu falo de valor semântico, eu estou falando do sentido que a preposição pode apresentar. E aqui a banca já foi cirúrgica e disse que ela queria o valor semântico de causa. Professor, como é que eu vou saber que a preposição de vai ter valor semântico de causa? Bem simples, gente. Olha, para o de ter valor semântico de causa, é só você conseguir trocá-lo por causa, por causa de, certo? Pode ser também por causa do, né? Pode ser por causa da show de bola. Se você conseguir trocar, aí vai ser valor semântico de causa. Professor, tem mais exemplo? Na hora, eu digo assim, olha, João gritou, João gritou de dor. Olha aqui. João gritou de dor. Será que a gente consegue dizer que isso aqui é um valor semântico de causa? Vamos testar, ó. Quando eu digo assim, João gritou de dor, eu poderia pensar o seguinte: João gritou por causa da dor, né? João gritou por causa da dor. Então, esse valor semântico aqui é de causa. Vamos testar nas alternativas para ver se a gente acha um. Problemas de visão, gente. Problemas por causa da visão. Consigo trocar por causa de, professor, por causa da. Show de bola. Então, gabarito é letra A de aprovação. Já as demais são posse, né? Valor semântico de posse, por exemplo, olha, fotos de seus pequenos, é como se fosse foto deles, né? Pertence a eles. Rostos dos bebês, rosto deles, beleza? O único mesmo em que tem valor semântico de causa é a letra A. Se ligue, gente, isso é muito cobrado. Uma vez
Não foi a banca Idip, foi a banca Idecam, que cobrou assim, olha, não morra de dengue. E ela perguntou qual era o valor semântico ali. Gente, não morra de dengue, é como se fosse não morra por causa da dengue. Show de bola? Então aí para você, bem tranquilo, a primeira questão a gente já matou. Vamos à segunda questão. O valor semântico das preposições, das conjunções é algo muito provável na sua prova, beleza? Vamos lá, questãozinha de número 2 diz assim, ó. Outra questão de valor semântico. Assinale a alternativa cujo para, que é uma preposição, não tem função de introduzir uma ideia de finalidade. Lembra que eu disse para você que finalidade é sempre muito cobrado? É causa, finalidade e proporção. Muito cobrado. Quero que vocês tentem fazer. Vamos lá. Temos os gabarits aí. Professor, pode cair na minha prova, meu amigo, é uma aposta, né? Pode cair com força na sua prova. Qual é o bizu que eu quero passar para você? Eu já passei o bizu da causa. Agora eu vou passar o bizu da finalidade. Qual é? Você vai pegar aqui comigo, ó. Quando é, professor, e o para, deixa eu só trocar a cor dessa caneta. Quando é, professor, que o para vai ter valor semântico de finalidade. Vamos pensar um pouquinho, vamos fazer um esquema aqui, ó. Pode ter valor semântico de finalidade? Pode. Não é o único valor possível, mas ele pode sim indicar finalidade. Professor, e quando é que o para vai ter valor semântico de finalidade? Bem simples, ó. É só você conseguir trocar esse cara por A, fim, D. Se você pegar o para, conseguir trocar por A, fim, D, já era, meu irmão. O valor semântico dele é de finalidade. Professor, deu um exemplo na hora. Que é para você dizer assim, olha. Nós estudamos para passar na gente, guarda municipal, beleza? Professor, tem um para aí, tem um para aqui, tá aqui esse rapaz. Será, professor, que ele tem valor semântico de finalidade? Não sei, vamos fazer o teste. Qual é o teste que eu faço? É só tentar trocar por A, fim D. Vamos tentar, olha. Nós estudamos para passar. É como se fosse nós estudamos a fim de passar. Consigo trocar por A, fim D, professor? Consigo. Então, esse valor semântico aqui ele é de finalidade. Pronto. Show de bola. Só que a questão, ela pediu um que não seja valor de finalidade. Vamos testar. Ó. Diz assim: a indústria farmacêutica gasta um grande valor para obter informações. É como se fosse assim, olha, a fim de obter informações. Então, é finalidade, não pode ser o gabarito. Letra B. Obter informações sobre a venda de remédios para poder definir estratégias. É como se fosse a fim de definir estratégias. Finalidade, não temos gabarito ainda. Letra C. É proposto que cada membro da cadeia tenha seu próprio banco de dados, para que o governo, é como se fosse assim, olha, a fim de que o governo federal construa. Beleza? Pronto, professor, na santa paz de Deus. Aí veja só, letra D diz assim: porém, há uma disputa em jogo que pode levar o prazo de adequação para só depois de 2025. Eu consigo dizer assim, olha, a fim de só. Não, beleza? Aqui dá noção de quê? De tempo, gente. Olha, para só depois. Isso aqui dá noção de tempo.
Show de bola? Então, professor, ele pediu um que não tem a função de finalidade. Achei na letra D. Show de bola. Mas vamos conferir a letra E. Diz assim, olha, que o governo federal construa seu próprio banco de dados para armazenar, como se fosse a fim de armazenar. Beleza? Pronto, professor, na santa paz de Deus, tranquilidade, show de bola, gabarito letra D de dinheiro. Vamos à terceira? Terceira, muito boa essa questão. Diz assim, ó, os aquíferos, que concentram água no subterrâneo e abastecem nascentes e rios, são responsáveis atualmente por fornecer água potável à metade da população mundial. Aí ele quer saber, pessoal, que se esses verbos aqui, vou até grifar para vocês para facilitar, como é que esses verbos aqui são classificados? Beleza? Se são verbos no passado, se tem o mesmo sujeito, se não tem, vocês que vão fazer essa daí. Beleza? Vamos lá. Questão muito boa. Rafael diz que acha que é a letra A. Vamos lá, pessoal, veja só. Primeira coisa, vamos olhar a quem esses verbos estão se referindo. Ele diz assim, ó, os aquíferos que concentram água. Pessoal, o que é que concentra água? Os aquíferos. Então, o sujeito de concentra é os aquíferos. No subterrâneo e abastecem nascentes e rios. Quem é que abastece as nascentes e rios? Os aquíferos. Os aquíferos abastecem. Show de bola? Então, o sujeito continua sendo os aquíferos. São responsáveis atualmente por fornecer água. Quem é responsável por fornecer água? Os aquíferos são responsáveis. Então, todos esses verbos têm o mesmo sujeito. Todos esses verbos, né, têm o mesmo sujeito. Agora, vamos lá, professor, voltando aqui para mim. Se você chegar para qualquer pessoa que está estudando ou que está no ensino médio e perguntar para ele assim: Ei, o que é o tempo chamado de presente? Provavelmente a pessoa vai responder assim: Ah, presente é o agora, é o hoje, é o agora, é o momento que eu estou vivendo. É, e isso é certo, o presente realmente é o agora. O problema é que o presente não se limita ao agora. O presente não se limita ao agora. E é, professor, é. O presente não se limita ao agora. Por exemplo, o presente, gente, o presente do indicativo, né? O indicativo é aquele tempo, aquele modo verbal que indica certeza. Você tem plena convicção do que está falando, né? Então, o presente, ele também pode indicar uma rotina. Como assim, professor? Uma rotina? É, o presente pode indicar uma rotina. Coisas que eu faço atualmente. Por exemplo, eu chego para você e digo assim, galera, ó, eu durmo tarde. Veja, gente, eu não estou dormindo agora. Mas quando eu digo assim, eu durmo tarde, isso é uma rotina na minha vida. É como se eu tivesse o hábito de dormir tarde. É uma rotina, show de bola. Eu chego para você e digo assim, ó, eu jogo futsal. Veja, eu não estou jogando futsal agora. Mas quando eu digo eu jogo futsal, eu estou mostrando para você que isso é um hábito na minha vida.
é uma rotina na minha vida, né? Chega para você e digo assim, por exemplo, olha, em consulta médica acontece muito isso, né? Seu João vai lá se consultar e tal. Aí o médico olha para seu João e diz assim: Seu João, o senhor bebe? Ele diz: Bebo. Né? Veja, naquela hora, o seu João não está bebendo. Mas quando ele diz bebo, ele está mostrando que isso é uma certa rotina, um hábito que ele tem. Então, se é rotina, isso é presente. Presente do indicativo também indica rotina. Pessoal, anote isso. Poucas pessoas sabem, acham que presente é só o agora e o hoje. Não. Também pode indicar rotina. Então, veja só. Ele diz assim, ó. Os aquíferos que concentram, gente, é como se todo dia os aquíferos tivessem o hábito de concentrar essa água, né? Concentram água. Então, todo dia ele está lá concentrando água. Então, isso aqui é uma rotina, é o quê? Presente. Show de bola. E abastecem nascentes e rios. É como se fosse assim, rapaz, olha, todo dia está lá o aquífero abastecendo as nascentes e os rios. É um ato, professor. É uma rotina, é uma rotina. Se é rotina, é o quê? Presente. Presente indicativo, né? Show de bola. Aí ele diz assim, olha, são responsáveis atualmente, olha, atualmente, agora, são responsáveis agora. Então, nesse caso, é o que também? Presente. Então, olha só, esses verbos têm em comum duas coisas. Primeiro, eles têm o mesmo sujeito, que é aquíferos. E segundo, gente, esses verbos estão todos no presente. Vamos procurar aí, olha. Letra A. São verbos conjugados no presente, no indicativo, e se encontram no plural para concordar com os aquíferos. Perfeito, gente. O gabarito está de cara na letra A. O Rafael aí acertou a questão de boa, certo? Ó, aí letra B diz assim, olha, os verbos concentram e abastecem se encontram no pretérito. Gente, pretérito é passado, não. Letra C. O verbo são se encontra no plural para concordar com o sujeito nascentes e rios. Não, o sujeito dele é aquíferos, né? E letra D diz assim: o verbo são tem como objeto direto, pessoal, verbo de ligação. Isso é um verbo de ligação. Não é um verbo transitivo direto, né? São responsáveis. Esse responsáveis, né, é o predicativo do sujeito. Show de bola? E aí, letra E diz assim: são verbos conjugados no presente do subjuntivo, não é presente do indicativo. E remete ao sujeito água potável. Não, o sujeito aí é os aquíferos, beleza? Mais uma questãozinha respondida. Matamos mais uma, vamos arrochar. Bom, vamos lá. Questãozinha número 4. Diz assim, essa é muito boa. Diz assim, desculpa aí, viu, gente? Em como ele podia ver o quanto inquietas eram suas filhas, decidiu enviá-las em um feriado para viver com um velho sábio que vivia no topo de uma montanha e aprender com ele. O termo grifado inicia uma oração que indica a vocês que fazem. Ai, Jesus. Bom, a galera já respondeu aí, pessoal. Ó, mapinha do como. Não fazer o mapinha do como. O banco de vocês ama isso daqui, viu? Professor, o que é que o como pode indicar? Principalmente três coisas principais. Quais são, professor? Vamos lá. Primeiro, o como, gente, pode ser uma causa, que é muito comum. Ele também pode ser uma conformidade. E ele também pode ser uma comparação. Bom,
Pode ser causa, conformidade e comparação. Professor, aí vamos lá. Tem bizu para cada um? Tem bizu para cada um. Por exemplo, se ele for uma causa, você vai conseguir trocá-lo por já. Professor, se for conformidade, você vai conseguir trocar por conforme. Professor, se for comparação, gente, olha, eu sempre costumo dizer que a comparação ela já é muito nítida. Ela grita aos nossos olhos, né? Olha, eu estou comparando. Mas tem um bizu também, que é aquele do verbo oculto, verbo oculto no final. Verbo oculto no final. Show de bola, professor. Santa paz de Deus, deu para entender. Vamos pegar um exemplo de cada um? Vamos pegar um exemplo de cada um. Veja só. Exemplo um, exemplo 2 e exemplo 3. Diga assim, como estava doente, cheguei em casa. 2. Opa, fiz tudo com 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 ele corre onde ele estava. Foi bom, professor. Tem um como em cada um. Vamos testar? Esse rapaz aqui, olha. Como estava doente, fiquei em casa. Gente, é como se fosse assim, olha. Já, já que estava doente, fiquei em casa. Se eu consigo trocar por já que, isso aqui é uma causa. Olha esse daqui, ó. Fiz tudo como combinado. É como se fosse fiz tudo conforme o combinado. Consigo trocar por conforme, você já sabe, né? Conformidade. 3. Ele corre como um cavalo. Gente, ó, você já vê que eu estou comparando esse rapaz a um cavalo, mas tem um verbo oculto no final para confirmar, né, que é, nesse caso, uma comparação. Como assim, professor? Quando eu digo ele corre como um cavalo, é como se fosse ele corre como um cavalo corre, né? Então, se há um verbo oculto no final, esse como faz uma comparação. Aí, professor, vamos tentar aplicar isso lá na nossa questão? Com certeza, vamos tentar aplicar isso lá na nossa questão. Veja só, questão 4 diz assim: como ele podia ver o quanto inquietas eram suas filhas, decidiu enviá-las em um feriado. Vamos lá, eu poderia dizer assim: olha, já que ele podia ver o quanto inquietas eram suas filhas, veja, professor, eu consigo trocar por jaquete. Se eu consigo trocar por jaquete, isso aqui é o quê, professor? Uma causa, né? Letra A diz assim, olha, a causa para o fato. Show de bola. Gabarito letra A. Ótimo, professor. Questão tranquila, né, professor? Sim, questão tranquila. Dá para a gente pegar aí pelo esse esqueminha que eu fiz para vocês. Vamos a 5? Vamos lá para a questão 5. Questão 5. Diz assim, na frase, lembrei-me das cólicas que minha cadela nunca teve. O termo em destaque é, vocês que fazem.
Rafael já marcou, Rafa Valquíria também já marcou. Pessoal, olha, essa daqui eu não vou fazer aquele esqueminha, por quê? Porque na aula passada eu também trouxe uma questão sobre isso e eu fiz todo o esqueminha da palavra aqui. Show de bola? Então eu vou me abster porque eu sei que vocês já conhecem. Só quero pôr em prática aquilo que eu já ensinei para vocês. Show de bola? Professor, eu lembro que o senhor mostrou duas classes principais. O que como conjunção integrante e o que como pronome relativo. O senhor falou que se fosse conjunção integrante, eu trocaria esse que, né, por isso, disso ou nisso. Pronto. E se fosse pronome relativo, eu trocaria por o qual e seus variáveis. É o qual, a qual, nas quais, dos quais, enfim. Show de bola? Na tranquilidade de Jesus. Vamos tentar aplicar isso aqui agora? Bem simples, gente. Ó, eu chego para você e digo assim, olha. Lembrei-me das cólicas que minha cadela nunca teve. Lembrei-me das cólicas as quais minha cadela nunca teve. Então, se eu consigo trocar por as quais, isso aqui é o quê? Pronome relativo. Pronto. Pronome relativo. Show de bola, professor. Letra A diz assim: um pronome relativo, pois faz referência ao termo antecedente, cólicas, a fim de não repetir. Perfeito. Gabarito está de cara na letra A. Professor, letra B, conjunção? Não. Letra C, pronome indefinido. Gente, pronome indefinido é alguém, algum, nenhum, nada, né? Esses pronomes que têm sentido bem vagos, bem genéricos, beleza? Então, gabarito aí, letra A, bem tranquila a questão. Vamos para mais uma. Questão 6, muito importante essa questão, gente. Diz assim: quanto mais marcas e agências de publicidade o fizerem, mais contribuirão para a vida melhor para todos, hoje e no futuro. O par conjuntivo em destaque contribui para inserir ao texto o valor semântico de, vocês que fazem. Ai, Jesus. C&D, C&D. Pessoal, olha só. Infelizmente, essa questão é uma questão de decoreba. É o conselho que eu dou para vocês. A prova de vocês está próxima. Dá para decorar isso daqui, olha. Existem três palavras, locuções que sempre indicarão proporção, certo? Vamos lá. Vou mostrar para vocês. Vocês vão ter que decorar. Primeira, quanto, quanto mais. Beleza. Segunda, a medida. E, e terceira, a proporção. Ok. Não tem para onde correr, gente. Ó. Vocês vão ter que colocar isso aqui em mente. Essas expressões sempre indicarão que proporção. Professor, vou ter que decorar? Vai. Se quiser andar com a pistola na cintura, tem que decorar isso daí, beleza? Dentro da legalidade, né? Com a pistola na cintura, dentro da legalidade. Não é porque andar ilegal é a coisa mais fácil do mundo. Viu? Então vamos lá, professor. O que é que acontece? Eu olho para cá e vejo que quanto mais, gente, nem precisa você se estressar, você já sabe que quanto mais, indica o quê? Proporção. Professor, se fosse a medida que? Proporção. Professor, se fosse a proporção que? Proporção. Por isso que é importante decorar. Letra A diz finalidade, não. Letra B, explicação, não. Letra C, conclusão, não. Letra D, proporção.
por evidenciar um aumento proporcional entre duas ocorrências, as ações por parte das marcas e agências de publicidade e a contribuição para a vida melhor para todos. É exatamente isso. Gabarito letra D. Show de bola? Professor, concessão, ó, concessão a gente até pegou um pouquinho. É aquele lá que começa com embora, né? Embora, ainda que, ainda que, mesmo que, enfim, beleza? Proporção. Tranquilo? Na santa paz de Deus é concessão, na verdade, beleza? Você já sabe quais são os conectivos concessivos. Show? Professor, essa questão é um tipo de questão que eu vou ter que decorar. É o tipo de questão que você vai ter que decorar. Decora, viu? Decora. Se fosse uma música, você decorava, viu? Vamos lá. Questão 7. Muito, muito, muito importante. Diz assim, ó. Em uma estátua do caso Drummond de Andrade. E estamos há meia hora com você. O verbo haver é impessoal. Assinale a alternativa em que esse verbo não apresenta tal comportamento. Ou seja, ele quer uma alternativa em que o verbo não seja impessoal. É isso que faz. Questão muito importante para vocês, muito mesmo. Eita, nada de resposta, hein? Deixa eu puxar você por aqui. Pessoal, primeira coisa, ó, veja só. Ele quer uma frase em que o verbo não seja impessoal. Não seja impessoal, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que você teria que lembrar é o que é o verbo pessoal. Vamos tentar? Ó, veja só. Dê uma olhadinha aqui. O verbo impessoal é aquele que tem duas características. Primeiro, ele não tem sujeito. Beleza? E por não ter, deixa eu só apagar isso aqui que eu acabei. Para não ficar feio. Por não ter sujeito, há uma consequência. Ele fica no singular. Professor, qual é o verbo que tem mais chance de ser impessoal na língua portuguesa? Sem sombra de dúvida. O verbo que tem mais chance de ser impessoal é o verbo haver, que é justamente esse que foi cobrado na questão. O problema, pessoal, é que a galera diz assim, ó, o verbo haver sempre vai ser impessoal. O verbo haver sempre é impessoal, pelo amor de Deus. Nenhuma gramática diz isso. Não é que o verbo haver sempre vai ser impessoal, pelo contrário, esse verbo só vai ser impessoal em
três possibilidades. O verbo haver só é impessoal se ele tiver três sentidos específicos. Se ele não tiver nenhum desses sentidos, ele é um verbo normal, tem sujeito, normal, faz concordância. Professor, quais são? Vamos lá, ó. Verbo haver vai ser impessoal em três casos. Beleza? Em três casos. Vamos lá, professor. Mostre para a gente bem direitinho na hora. Se ele tiver sentido de existir, se ele tiver sentido de existir, se ele tiver sentido de acontecer, acontecer ou ocorrer, viu, gente? Tanto faz acontecer ou ocorrer. Ou se ele tiver sentido também de tempo decorrido. Tempo decorrido, beleza? Se o verbo haver tiver dentro disso daqui, aí sim ele vai ser impessoal. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer para você? Você pegou o verbo haver, tem sentido de tempo decorrido? É impessoal. De existir é impessoal, certo? De acontecer é impessoal. Agora, ele não tem nenhum sentido desses, pronto. Aí ele vai ser um verbo pau. Vamos testar aqui, ó. Letra A diz assim, olha. Houve um problema na reunião, gente, olha. Esse verbo aqui, ele tem sentido de quê? De acontecer, né? Aconteceu um problema na reunião. Show de bola. Então ele é impessoal, não pode ser o gabarito. Letra B. Há 2 dias, pessoal. Olha, há 2 dias. Isso aqui é o quê, pessoal? Tempo decorrido. Então, ele é impessoal. Show de bola. Aí, letra C diz assim, olha. Tinha havido um desconforto na fala. Tinha havido. É como se fosse tinha acontecido. Tinha acontecido. Ele é impessoal. Então, só resta o quê como gabarito? Letra D. Ele diz assim, olha, a aluna havia feito um texto. Pessoal, tem sentido de existir? A aluna existia feito um texto? Não. Tem sentido de acontecer? A aluna acontecia? Não. Beleza? Tem sentido de tempo decorrido? Não. Então, ele é um verbo pessoal, pessoal. Ele tem sujeito. Quem é que tem feito um texto? A aluna. A aluna é o sujeito da oração. É um sujeito. Beleza? É o sujeito da oração. Deixa eu só ajeitar isso daqui. Bom, professor, agora ficou claro, agora deu para entender, né? Então, cuidado com essa coisa de o verbo haver sempre vai ser impessoal. Não, gente. Não é isso, não, beleza? Só se ele estiver dentro desse caso aqui. Então, na letra D, você tem um verbo que não é impessoal. Foi o bola da paz de Deus. Vamos lá para onde? Questão 8. Muito boa, cara, essa questão. Diz assim, ó. No excerto. Essas relíquias pertenceram a roqueiros famosos. Em relação à sinonímia, assinale a alternativa que apresenta o vocábulo que realmente se assemelha à palavra em destaque. Qual é a palavra em destaque? Relíquias, né? Importa tentar o sentido original da palavra destacada no texto. Boa? Então vamos lá. Quero que vocês tentem fazer essa daí. Letra E, letra E. Pessoal, preste atenção ao contexto. Ele diz assim, olha, essas relíquias pertenceram a roqueiros famosos. Famosos. Pessoal, imagine só que você vai andando aqui na rua e você encontra um caderno. Esse caderno é do professor Carlos Eduardo. Tinha ali as anotações com minhas finanças, com minhas contas, as contas do mês de agosto, o que é que eu tenho para pagar? Você achou esse caderno. Esse caderno vai valer alguma coisa? Não, porque é meu.
tem importância. Mas você vem andando na rua, aí você acha um caderno, e esse caderno foi de Michael Jackson. Meu amigo, você tem noção de quanto dinheiro isso vai valer? Por quê, professor? Porque Michael Jackson era famoso, meu, né? Era uma pessoa célebre. Então, se você achar um papel higiênico cagado de Michael Jackson, vale não sei quantos milhões de reais. Certo? Então, nesse caso, ele diz assim: olha, essas relíquias pertenceram a roqueiros famosos. Pessoal, se eles eram famosos, isso era algo muito valioso. Isso era algo muito precioso, algo de valor. Uma coisa, por exemplo, um roqueiro famoso, você achou, meu amigo, isso vai valer tanto dinheiro. Então, volta aqui para a questão. Ele diz assim: olha, destroço. Gente, destroço é uma coisa ruim, que não presta para nada. É um destroço? Não. É uma coisa de valor. Resto, não, resto é se fosse meu, mas é de uma pessoa famosa. Sobra? Não. Velharias, não, pessoal. Pode ser a coisa velha como for, mas se for de uma pessoa famosa, vale muito dinheiro. Aí letra E, tesouro, é um tesouro. Por quê? Porque pertence a uma pessoa famosa. Show de bola? Então, gabarito em letra E. Questão de semântica, né? Sinônimo e também um pouquinho de interpretação de texto. Certo? Questão muito boa, gente. Questão muito boa. Você poderia fazer também por eliminação, ó. Por quê? Olha, letra A, destroço é uma coisa negativa. Resto, negativo. Sobra, negativo. Velharia, negativo. O único que ele diferencia é tesouro, que é algo positivo. Show de bola? Daria para fazer assim também. Show? Vamos a 9. Questão 9. Diz assim, muito boa. Diz assim: leia a definição e selecione a qual função da linguagem a qual ela pertence. Ela diz assim: essa função da linguagem é usada para transmitir informações objetivas, objetivas, em referência à realidade. Prioriza, professor ainda está com aquele projeto das aulas da quinta-feira. Estamos desenvolvendo, viu, minha amiga? Provavelmente toda quinta vai ter uma aulinha por aqui, viu? Então vamos lá. Prioriza os dados concretos, ou seja, dados reais, né? Fatos, né? E circunstâncias. É encontrada comumente em jornal, discurso científico e qualquer exposição de conceitos. O foco é o assunto a qual a mensagem se refere. Ele quer saber que função da linguagem é essa. Ninguém já marcou letra A. Entra lá. Pessoal, lembra de um bizu que eu passei para vocês? Denotativo começa com D de dicionário. O que é, professor? Denotativo começa com D de dicionário, porque lá no dicionário se registra o sentido real da palavra, o sentido verdadeiro. Por exemplo, se você procurar lá bananas, banana é uma fruta muito comum, né, no consumo dos brasileiros. Essa fruta serve para diversos benefícios e tal. Então, veja só, banana vai ter o sentido real, isso é o sentido denotativo. Mas existe também o sentido conotativo, que é aquele de brincadeira. João é um banana. Que é um banana? É uma fruta? Não, é um lesado, uma bestalhada, né? Show de bola. O que é que está acontecendo, professor? Ele diz que essa linguagem, veja só, é a linguagem objetiva, os dados são concretos, são fatos, ou seja, fatos reais, né? E em jornal, ou seja, gente, o jornal ele se preocupa em levar a informação real para você, né? Pelo menos a gente pressupõe isso, que o jornal ele se preocupa em levar a informação real para a gente, verdadeira. Então, tem tudo para ser uma linguagem denotativa, gabarito, letra A. Mas vamos conhecer as outras. Diz assim, olha, função expressiva ou emotiva. A gente já está dizendo aquelas que são de emoção, né? Por exemplo, as poesias, né? O Drummond, ele colocava toda a sua emoção na poesia. Por exemplo, há um poema do Drummond que diz assim: não, meu coração não é maior do que o mundo, é muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores, por isso gosto tanto de me contar. Então, nesse caso, o
Drummond colocava toda a sua emoção ali. Isso é uma linguagem emotiva, aquela que tem como objetivo fazer a gente chorar mesmo. É isso daqui que está descrito no texto? Não. Olha aí a letra C, diz assim: letra C, função fática. Pessoal, o que é uma função fática? É aquela por meio da qual a gente inicia um diálogo. Por exemplo, alguém liga para você. Quando você liga, como é que você começa o diálogo? Alô, né? Ou seja, é a linguagem por meio da qual você começa um diálogo. Por exemplo, boa tarde, bom dia, né? Aqui em Mossoró a gente tem uma linguagem muito fática. Você chega para qualquer pessoa que você não conhece. Como é que você começa um diálogo? Você chega para a pessoa, para, olha para cima assim, rapaz, tá quente hoje, né? Ah, é, rapaz, tá muito quente. Pronto. Disso daí sai namoros, casamentos, sai de tudo dessa linguagem fática, viu? Então, começa assim um diálogo assim aqui em Mossoró. Você chega pro outro, rapaz, aqui tá quente, né? Tá. É, aqui é muito quente. E daí a conversa vai se desenvolver. Então, linguagem fática é aquela por meio da qual você começa um diálogo. Show de bola? Letra D. Função conotativa ou apelativa. Gente, muito comum nas propagandas, né? Compre, porque se você comprar, você vai ser feliz. Se você comprar isso daqui, você vai emagrecer. Ó, fulano tomou esse suplemento e dentro de 10 dias perdeu 5 quilos, não sei o quê. Então, nesse caso, ele apela para ver se você consome, né? Então, para ver se você consome aí o que ele quer vender. É aquela linguagem da propaganda, beleza? Apelativa, que é para você chamar a sua atenção. E por último, gente, eu tenho a função metalinguística, é uma é. Então, veja só. Por último, função metalinguística. Professor, o que é isso? É muito interessante, gente. A metalinguística é a linguagem pela própria linguagem. Você usa a linguagem para explicar a própria linguagem. Ou seja, por exemplo, você escreve uma poesia para ensinar a fazer poesia. Você escreve uma música que fala sobre música. Você escreve sobre um livro, sobre como escrever um livro. É uma linguagem pela linguagem, né? Você, sei lá, escreve uma receita mostrando como se fazer uma receita. Então, é a linguagem pela linguagem. Função metalinguística. O Fernando Pessoa, acho que foi o Fernando Pessoa, ele escreveu uma poesia ensinando a como a gente faz uma poesia, né? Então, isso é a função metalinguística. Show de bola? Vamos lá para a última questãozinha aqui, questão número 10. Diz assim, essa é muito boa. Na oração, todas elas têm manchas diferentes umas das outras. Percebe-se a correta concordância, né, do verbo com o sujeito. Por quê? Porque todas estão no plural e aí o tem ficou no plural também. Dentre as frases abaixo, assinale aquela que também apresenta correção de concordância e de ortografia. Vamos lá. Ninguém já colocou 10 vezes. Pessoal, se ligue na pegadinha dessa questão. Por quê? Olha a primeira, olha a letra A, diz assim, olha. Eles normalmente veem o filme juntos, pessoal. Deveria ser com eles veem o filme juntos. Esse vem aqui é de vem, né? Ele vem à tarde, por exemplo. Ele errou aqui a grafia do verbo. Eles vêm no sentido de assistir juntos, beleza? Letra B. A velha planilha mantém os dados anteriores. Pessoal, eu só posso utilizar mantém com acento circunflexo se ele estiver no plural. Beleza? Se ele tiver no plural. Show de bola? Esse cara aqui está no plural, mas olhe qual é o sujeito dele.
A velha planilha está no singular, então está errado isso daqui. C, dá uma olhadinha aí, diz assim: as páginas contêm. Pessoal, quando você escreve o contém assim, significa que ele está no singular. Só que as páginas estão no plural. Então, como é que deveria estar aqui? Contém com acento circunflexo. Letra D. No trabalho, o técnico detém o cronograma. Detém, ó. Isso aqui significa que ele está no singular. Se fosse no plural, seria acento circunflexo, né? Detém assim, professor. Show de bola. Agora, professor, se refere ao técnico. Técnico é singular. Então, está tudo certinho, gabarito, letra D. Deixa eu só dar uma olhadinha. Aquela regra de não se separa o sujeito do verbo é correta, ocorre isso na letra A, ou eu poderia considerar isso como errado? Não, veja só, aqui não está separando o sujeito do verbo, José Eduardo, porque ele tem dupla vírgula. Quando você tem dupla vírgula, você não separa o sujeito do verbo, você intercala. Se tivesse só uma vírgula, aí eu estava separando o sujeito do verbo. Mas quando eu tenho dupla vírgula, esse aí é um advérbio deslocado, beleza? Por isso que não separa o sujeito do verbo, não, certo? Agora, se fosse uma vírgula só, separava, mas ele colocou duas, é a dupla vírgula, beleza? Meus queridos, ficamos por aqui, né? Terminamos mais um encontro, 10 questões. Pessoal, assista essa aula mais de uma vez, tem tanta coisa importante aqui. No encontro de hoje, no encontro passado, vai dar certo, vai dar tempo, vai ter festa. Desejo toda sorte do mundo a vocês. Na verdade, boa sorte não, desejo boa prova, né? Porque boa sorte a gente deseja para quem não estuda, né? Para vocês, eu sei que vocês estudam, eu desejo boa prova. Um abraço, vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa.